Ana nunca achou que a própria história pudesse interessar alguém. Ela sempre pensou que sua dor fosse comum demais, silenciosa demais. Dessas que a gente guarda no fundo do peito, debaixo de piadas, filtros e sorrisos em fotos bem enquadradas. Naquela noite de sábado, porém, algo estava diferente. O quarto estava em meia luz, iluminado apenas pela tela do notebook e por uma tirinha de LED azul grudada na parede. A chuva fina batia no vidro da janela, escorrendo em caminhos tortos, como se o próprio céu estivesse cansado. Ana rolava o feed do celular sem realmente ver nada. Vídeos curtos, pessoas dançando, receitas rápidas, casais se abraçando, pais brincando com filhos na sala. Foi num desses vídeos de Dia dos Pais que o nó na garganta apertou de vez. Um homem abraçava a filha adolescente, os dois rindo, enquanto uma legenda aparecia. Ele nunca desistiu de você. Ana sentiu o estômago virar. Sorte a sua, murmurou como se falasse com a menina da tela. Ela pausou o vídeo. Ficou olhando para aquela cena congelada por alguns segundos. Depois jogou o celular na cama e passou as mãos pelo rosto. O espelho em frente à escrivaninha refletia uma jovem de 23 anos. Cabelo preso num coque desajeitado, olheiras discretas de quem andava dormindo pouco. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos. Havia neles uma espécie de saudade antiga, de algo que ela nunca teve, mas sentia falta desde criança. Desde sempre, a versão oficial era a mesma. Seu pai foi embora. Ele não quis ser pai. Não valia a pena insistir. Ana repetiu essa frase tantas vezes para si mesma que, em algum ponto, começou a acreditar. Só que, às vezes, no silêncio do quarto, uma pergunta surgia como um sussurro teimoso. E se não for bem assim? Ela pegou o celular de novo, abriu o aplicativo de vídeos e ficou por alguns segundos encarando o ícone de gravar. O coração acelerou. Uma parte dela dizia, não faz isso, é ridículo. Outra parte, aquela cansada de engolir o choro sozinha, sussurrava, fala. Pelo menos uma vez, fala. Sem pensar demais, apoiou o celular em uma pilha de livros, ajeitou o enquadramento, respirou fundo e apertou para gravar. Por alguns segundos ficou em silêncio, encarando a própria imagem na tela. Os olhos começaram a encher d'água antes mesmo das palavras surgirem. Ela soltou uma risada nervosa. Eu nem sei por que estou fazendo isso, começou a voz um pouco trêmula. Talvez ninguém veja, talvez isso morra aqui. Mas eu cresci ouvindo que meu pai me abandonou, que ele foi embora porque não queria ser pai. E eu acreditei. Acreditei por muitos anos. Fez uma pausa. O som da chuva lá fora parecia se misturar à respiração dela. Só que ela engoliu em seco. Tem uma parte de mim que não consegue aceitar que alguém simplesmente levante, vá embora e nunca mais olhe para trás. Então, se por algum milagre você estiver vendo isso, pai, eu só queria perguntar uma coisa. Por quê? Os olhos dela marejaram de vez. Eu não quero dinheiro, não quero nada. Eu só queria saber se, em algum momento desses 23 anos, você sentiu minha falta. Se alguma vez você pensou em mim, se alguma vez... Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Você tentou me encontrar. Ela abaixou o olhar, riu de novo, um riso curto, meio triste. Talvez você nem esteja vivo. Talvez essa história tenha acabado faz tempo, e eu só não fui avisada. Mas, se estiver, se isso chegar até alguém que te conheça, eu sou a Ana. Nasci em 2002. Minha mãe se chama Patrícia. Eu moro em São Paulo. E eu só queria entender onde foi que tudo se perdeu. Por alguns segundos o silêncio tomou o quarto. Ana olhou para a própria imagem, olhos vermelhos, expressão vulnerável demais para o seu gosto. Pensou em apagar o vídeo. Pensou em guardar aquele desabafo só para ela. Mas em vez disso apertou concluir. O aplicativo mostrou a prévia. Ela assistiu mais uma vez, encolhendo os ombros a cada frase, como se não se reconhecesse naquela versão tão exposta de si mesma. Ninguém vai ver isso mesmo, murmurou. Escreveu uma legenda sem muito cuidado. Desabafo que talvez eu apague depois. Colocou 2 ou 3 hashtags simples, mais por hábito que por estratégia, e apertou publicar. Assim que o vídeo entrou no ar, o coração dela deu um salto esquisito. Por alguns minutos nada aconteceu. Nenhuma visualização, nenhum coraçãozinho, nenhum comentário. Só o zero impiedoso piscando. Ana largou o celular na escrivaninha,
puxou a coberta e se enfiou na cama, dizendo para si mesma que aquilo tinha sido uma bobagem. Em poucos dias ia sumir no meio de tantos outros vídeos. E tudo bem, pelo menos tinha tirado aquilo do peito. Só que o mundo tem maneiras misteriosas de devolver aquilo que a gente joga ao acaso. Enquanto Ana pegava no sono, o algoritmo fazia seu trabalho silencioso. O vídeo apareceu para uma seguidora qualquer, que não a conhecia, mas se emocionou com a história e compartilhou com a legenda. Isso partiu meu coração. Depois apareceu para mais alguém, e mais alguém, e mais alguém. Em menos de 2 horas, já eram centenas de visualizações. Em 4 horas, milhares. Comentários de desconhecidos se acumulavam. Chorei junto. Também não conheço meu pai, dói demais. Tomara que você encontre ele. Mas Ana, exausta, dormia, alheia a tudo isso. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento de sala e quarto, um homem de 40 e poucos anos, camiseta simples e rosto cansado, chegou em casa depois de mais um dia de trabalho. Largou a mochila no chão, jogou o celular no sofá e foi direto à cozinha pegar um copo d'água. Seu nome era Carlos. Ele não sabia ainda que estava a poucas horas de ter a vida virada ao avesso. Quando voltou para a sala, o celular vibrou com notificações. Um amigo tinha mandado uma mensagem em letras maiúsculas. Carlos, isso é a sua cara. Veja esse vídeo agora. Ele franziu a testa. Sentou-se no sofá e abriu o link. A tela carregou por alguns segundos e então apareceu o rosto de uma jovem. Cabelo preso, olhos marejados, quarto simples ao fundo. Carlos sentiu o ar desaparecer por um instante. Não foi só a covinha no canto do sorriso, nem o jeito de franzir a testa antes de falar. Foi algo mais profundo, quase instintivo, como um reconhecimento antigo, enterrado debaixo de camadas de culpa e silêncio. Quando ouviu a primeira frase, eu cresci ouvindo que meu pai me abandonou. O copo tremeu em sua mão. O passado, que ele passara 23 anos tentando não encarar de frente, estava ali, em formato de vídeo vertical, jogado na cara dele por milhares de desconhecidos. E enquanto a jovem perguntava para a câmera por quê, ele se deu conta de uma verdade que o deixou imóvel, com os olhos ardendo. Aquela voz, aquele rosto, aquela dor, tinham tudo para ser da filha que ele nunca pôde criar. Carlos ficou paralisado por longos segundos, encarando a tela como se o mundo tivesse parado ali, dentro daquele retângulo luminoso. O vídeo seguia, mas ele já não ouvia tudo com clareza. Era como se o coração batesse alto demais, abafando o resto. Quando Ana disse, eu não quero dinheiro, eu só queria saber se, em algum momento, você sentiu minha falta. O peito dele apertou com tanta força que as mãos começaram a suar, porque a verdade era simples e doía. Ele nunca passou um único ano sem pensar nela. Carlos levou a mão ao rosto, fechando os olhos por um instante, como se aquilo pudesse impedir que as lágrimas escapassem. Mas escaparam mesmo assim, silenciosas, quentes, antigas demais para serem contidas. O vídeo terminou, e quando o aplicativo voltou à tela inicial, algo dentro dele tinha mudado para sempre. Ele respirou fundo, segurou o celular com as 2 mãos e apertou repetir. Precisava ouvir de novo, ver de novo. Precisava ter certeza de que não estava alucinando, que aquela jovem que parecia falar direto com sua alma era realmente quem ele temia e desejava que fosse. Quando o vídeo recomeçou, Carlos escorou-se no encosto do sofá. A luz fria do apartamento deixava seu rosto ainda mais cansado, marcado por noites mal dormidas e anos de arrependimentos pendurados nos ombros. Meu Deus! Sussurrou quando Ana mostrou a data de nascimento. Era a mesma. A mesma. O coração dele acelerou tanto que parecia bater no pescoço. É ela, murmurou num fio de voz. É a minha filha. Ele soltou o celular no sofá, levantou-se e começou a andar pela sala de um lado para o outro, passando a mão pelos cabelos como fazia sempre que o desespero o alcançava. Era quase um movimento automático, um hábito treinado por 2 décadas de angústia. A história que lhe contaram não era a mesma que Ana tinha ouvido. Ele lembrava de tudo como se fosse ontem. A discussão com Patrícia, a mãe da menina, quando Ana tinha apenas 4 anos. As acusações injustas. O porteiro dizendo que ela havia descido com malas, o apartamento vazio no dia seguinte. E a mentira que veio depois.
Ela se mudou para longe. Não quer contato. Esqueça. Carlos nunca esqueceu. Primeiro tentou ligar. Depois tentou escrever. Foi até a casa da ex-sogra que bateu a porta em sua cara. Contratou até um detetive particular, que depois de alguns meses desistiu. A vida dura e prática acabou empurrando Carlos para sobreviver. Primeiro 2 empregos, depois bicos, depois noites de insônia. Tudo isso enquanto guardava, dentro de uma caixa pequena no guarda-roupa, as únicas provas de que um dia tivera uma filha. Um desenho de uma casinha marcado com lápis de cor vermelha, uma foto tirada num parque, ela no colo dele, rindo sem os dentes da frente, e uma pulseira de maternidade já amarelada com a inscrição Ana 2002. Ele nunca mostrou essa caixa para ninguém. Era a parte dele que seguia viva, mesmo quando tudo parecia perdido. E agora, depois de 23 anos, aquela menina, a filha dele, aparecia ali, diante dos seus olhos, perguntando se ele já havia pensado nela. Carlos caminhou até a cômoda com passos trêmulos, abriu a gaveta de roupas, empurrou algumas camisetas de lado e puxou a caixa. Colocou-a sobre a mesa, respirou fundo e abriu a tampa. Só de ver os objetos, o chão pareceu sumir sob seus pés. Filha, disse baixinho, tocando o desenho com a ponta dos dedos. Você não sabe o quanto eu procurei por você. Ele sentou-se de novo, pegou o celular e abriu o vídeo pela 3ª vez. Mas agora não conseguia olhar por muito tempo. Cada frase era um golpe direto na parte do peito que ele guardava mais protegida. Quando ela perguntou, se alguma vez você pensou em mim, ele fechou os olhos com força. Pensar era pouco. Ele viveu todos aqueles anos esperando um sinal, qualquer sinal. E agora, ironicamente, o sinal vinha pelo telefone, pelo aplicativo, pelo algoritmo. O mundo é estranho, ele pensou, mas talvez também fosse generoso. Antes que conseguisse pensar direito, o celular vibrou. Mais uma mensagem do mesmo amigo. Você viu? Isso tá explodindo na internet. Carlos abriu o aplicativo e viu que o vídeo tinha ultrapassado 500 mil de visualizações. 500 mil. Em poucas horas. Isso não pode ser coincidência, murmurou. Não pode. Com mãos trêmulas ele abriu a seção de comentários. Centenas de pessoas desejando que ela encontrasse o pai. Outros marcando perfis, compartilhando histórias próprias, criando uma rede espontânea de esperança. E então, ele viu algo que fez sua respiração parar. Um comentário com curtidas subindo rapidamente dizia: Eu conheço um homem chamado Carlos que sempre fala que perdeu uma filha chamada Ana. Será? Carlos sentiu as pernas fraquejarem. Era como se o destino tivesse pegado sua cabeça pelas 2 mãos e dito: agora, vai. Ele sabia o que precisava fazer, mas o medo era gigantesco. Medo de ser rejeitado, medo de ser tarde demais, medo de descobrir que a filha não queria saber dele. Mas havia também outra coisa dentro dele, algo maior que o medo. A chance, a primeira chance real em 23 anos. Ele respirou fundo, enxugou o rosto e sussurrou para si mesmo: eu vou encontrá-la. E com o coração disparado, ele abriu a aba de mensagens diretas do aplicativo e escreveu a frase que carregava há anos presa na garganta. Ana, eu acho que sou o seu pai. Seu dedo pairou sobre o botão de enviar. Tremia, suava. Então fechou os olhos por um segundo e apertou. A mensagem foi. O destino agora estava em movimento. Ana acordou com a luz fraca da manhã, atravessando a cortina transparente do quarto. Piscou algumas vezes, tentando afastar a sensação de ter dormido mal, e dormiu. O corpo inteiro doía, como se tivesse chorado a noite inteira, embora ela lembrasse apenas de ter apagado rápido depois de postar aquele vídeo que, na cabeça dela, ninguém veria. A primeira coisa que ouviu foi o toque insistente do celular vibrando na escrivaninha. E vibrando de novo. Meu Deus! Quem está ligando nessa hora? Murmurou, a voz grogue. Ela esticou o braço, pegou o celular e quase o deixou cair. 468 notificações. Por um segundo achou que era bug, um erro do aplicativo, algum trote. Mas o ícone do vídeo estava lá, com um número que aumentava em tempo real, pulando de 500 mil para 650 mil visualizações, enquanto ela ainda tentava entender o que estava acontecendo. Não pode ser, ela sussurrou, apertando os olhos.
Ao tocar no vídeo, o susto foi maior ainda. Mais de 35.000 curtidas, milhares de comentários, compartilhamentos explodindo, mensagens diretas se acumulando como uma maré invencível. O coração dela começou a bater tão forte que quase doía. Isso não faz sentido. Eu postei isso ontem de madrugada, dizia, tentando se convencer de que aquilo era apenas um sonho esquisito. Mas não era. O vídeo começava com ela, olhos vermelhos, voz trêmula, perguntando por alguém que nem sabia se ainda estava vivo. E agora meio mundo parecia ter assistido. Os comentários rolavam tão rápido que ela mal conseguia ler, mas alguns saltavam aos olhos. Chorei com você, menina. Meu pai também sumiu, te entendo demais. Tomara que ele veja isso. Você se parece muito com um homem que minha tia conhece. Isso aqui ainda vai ter final feliz, anotem. Ana cobriu a boca com a mão completamente atordoada. A vergonha veio como um trovão. Meu Deus, o que eu fiz? Murmurou, apertando o celular entre os dedos. Por que eu postei isso? O quarto parecia pequeno demais, quente demais. Ela levantou-se, foi até a janela, abriu um pouco para respirar ar fresco, mas a sensação de estar sendo observada não saía da pele. Um pensamento horrível atravessou sua mente. E se minha mãe ver isso? Ela nem queria imaginar a conversa que viria depois. Respirando fundo, voltou para a cama, sentou-se e abriu a aba de mensagens diretas. Havia centenas, talvez milhares. Mas foi uma notificação específica, presa no topo da tela, que fez suas mãos tremerem. Carlos enviou uma mensagem para você. Ana franziu a testa. Carlos quem? O aplicativo mostrava apenas uma miniatura borrada da foto de perfil e um nome comum demais para significar alguma coisa. Ela abriu a conversa. A mensagem era curta, simples e absolutamente devastadora. Ana, eu acho que sou o seu pai. O ar sumiu de seus pulmões. Por um instante, ela pensou que ia desmaiar. Sentiu as mãos formigarem, o coração disparar, a garganta secar de repente. Era como se o mundo tivesse se inclinado, empurrando-a para frente, obrigando-a a encarar algo que sempre imaginou, mas nunca acreditou que poderia acontecer. Ela fechou o celular com força, respirou fundo, abriu de novo. Leu a mensagem mais uma vez. E de novo. E mais uma. Não, sussurrou, a voz falhando. Isso só pode ser brincadeira. Uma piada cruel. Um golpe. Uma montagem. Era a primeira reação natural de alguém que cresceu ouvindo: seu pai não prestava. Seu pai te abandonou. Seu pai nunca quis te ver. Mas o vídeo dela estava nas mãos do mundo inteiro. Qualquer um poderia ter visto. Qualquer pessoa poderia ter respondido. Ainda assim, havia algo naquela mensagem que a desestabilizava profundamente. Algo que soava verdadeiro, simples, direto demais para ser plano de alguém mal intencionado. Ela clicou no perfil. Poucas fotos. Um rosto cansado, mas gentil. Olhos que transmitiam uma melancolia familiar. Familiar demais. Um arrepio subiu pela espinha dela. Quem é você? Disse baixinho, como se ele pudesse responder. Foi então que ela viu. Uma das fotos dele segurava uma caixinha de madeira, e dentro da caixinha, algo que fez o peito dela se fechar. Uma pulseira de maternidade com seu nome. Ana, 2002. A mão de Ana tremia tanto que ela deixou o celular cair na cama. Não pode ser. Isso não pode ser de verdade. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, rápidas, amargas. Em segundos, ela estava soluçando. Não apenas de tristeza, mas de choque, medo, esperança. Tudo misturado. O celular apitou de novo. Uma nova mensagem dele. Se não quiser falar comigo, eu entendo. Mas eu nunca parei de procurar você. Ana pressionou as mãos contra o rosto. Meu Deus, chorou. O que está acontecendo? O mundo, que até ontem parecia pequeno e previsível, agora girava rápido. Demais. Ela olhou para a tela, respirou fundo e, com as mãos trêmulas, digitou uma resposta curta. Como eu posso ter certeza? A mensagem saiu. O coração dela quase saiu junto. Lá do outro lado da cidade, enquanto ela tremia na cama, o celular de Carlos vibrava com a pergunta que ele esperou a vida inteira ouvir, ainda que viesse carregada de medo. E agora, a história dos dois estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. Carlos leu a mensagem de Ana 3 vezes antes de conseguir respirar. Direito. Como eu posso ter certeza?
A pergunta não o feriu, pelo contrário, ela soou justa, necessária, quase um pedido silencioso de proteção. E naquele instante, Carlos soube que precisava agir com cuidado. Não podia invadir, não podia pressionar, não podia assustá-la. Ele sentou-se na beira do sofá, apoiou os cotovelos nos joelhos e passou as mãos pelo rosto. O coração ainda batia acelerado, mas agora havia algo diferente ali. Foco, determinação. Você tem razão, murmurou, falando. Sozinho, toda a razão. Digitou devagar, apagou, digitou de novo. Não queria errar. Você não tem obrigação de acreditar em mim. Se eu estivesse no seu lugar, também teria medo. Mas eu posso te mostrar tudo o que tenho. A resposta apareceu quase imediatamente do outro lado. O quê? Carlos respirou fundo. Coisas que ninguém mais teria. Detalhes da sua infância, fotos e, se você quiser, um exame de DNA. Ele hesitou antes de enviar a última frase. Sabia o peso daquilo. Sabia que tornava tudo real demais. A mensagem foi. Do outro lado da tela, Ana sentiu o estômago revirar. Exame de DNA. Aquelas 3 palavras tinham o poder de desmontar tudo o que ela acreditou a vida inteira. Ela levantou da cama e começou a andar pelo quarto, celular apertado contra a palma da mão. A chuva da noite anterior tinha dado lugar a um céu cinza claro, pesado, como se o dia também estivesse indeciso. Calma, calma, repetia para si mesma. Isso pode ser mentira, pode ser alguém querendo aparecer, pode ser. Mas então ela lembrou da pulseira, do nome, da data. Sentou-se na cama outra vez, sentindo as pernas fracas. Que detalhes? Digitou quase sem respirar. Carlos não demorou. Você tinha medo de dormir no escuro. Sempre pedia para deixar a porta entreaberta. Gostava de uma boneca de pano azul que você chamava de Lua, e toda vez que eu te colocava no colo, você puxava meu dedo indicador para dormir. Ana levou a mão à boca. A boneca. Ela ainda lembrava da boneca. Não lembrava do rosto do pai. Isso nunca conseguiu. Mas lembrava do gesto, do dedo, do conforto inexplicável. As lágrimas começaram a cair devagar, silenciosas, pingando na tela do celular. Minha mãe nunca falou disso para ninguém, respondeu. Nem eu. Carlos sentiu o corpo inteiro estremecer quando leu. Meu Deus, sussurrou, fechando os olhos. É você. Ele abriu a câmera do celular com as mãos trêmulas e tirou uma foto da caixa aberta sobre a mesa. Dentro, a pulseira, o desenho, a fotografia no parque. Mandou uma por uma, sem pressa, como quem entrega pedaços da própria alma. Ana recebeu as imagens em sequência. Cada notificação era um golpe. Cada prova, uma rachadura na história que ela ouviu por 23 anos. Não, chorava, agora em voz alta. Isso não pode ser, mas podia. E era. O celular vibrou de novo. Eu nunca deixei de procurar você, Ana. Nunca. Se quiser, a gente pode fazer tudo do jeito mais seguro possível. Um exame, um mediador, como você preferir. Ela fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro do peito. Sentia medo, muito medo, mas, pela primeira vez na vida, sentia também algo que não sabia nomear direito. Esperança. Abriu os olhos, enxugou o rosto com a manga do pijama e digitou. Eu quero o exame. Carlos sentiu as pernas perderem a força. Sentou-se rápido, o coração quase explodindo. Obrigado, murmurou emocionado. E obrigado por me dar essa chance. Mas, Ana continuou. Antes disso, eu queria te ver, nem que seja por vídeo. O silêncio do apartamento de Carlos foi quebrado por um soluço inesperado. Ele levou a mão ao peito, como se tentasse segurar o coração no lugar. Quando você quiser, respondeu. Alguns segundos depois, uma notificação apareceu na tela dos 2 celulares ao mesmo tempo. Chamada de vídeo iniciada. Ana hesitou com o dedo pairando sobre o botão verde. Respirou fundo e aceitou. A tela piscou. 2 rostos surgiram, 2 estranhos, e ao mesmo tempo, 2 pessoas ligadas por algo antigo demais para ser negado. Ana levou a mão à boca, os olhos arregalados. Carlos não conseguiu conter o choro. Oi, ele disse, a voz falhando. Oi, filha. Ela demorou alguns segundos para responder. Observava cada detalhe. O formato do rosto, o jeito do olhar, a covinha discreta que também aparecia,
quando ela sorria sem perceber. Toi? Respondeu quase num sussurro. Pai. O silêncio que veio depois não era vazio. Era pesado de emoção, cheio de tudo o que nunca foi dito. E ali, naquela pequena tela iluminada, algo se confirmava sem precisar de laudos ou assinaturas. Algumas verdades simplesmente se reconhecem. Depois da chamada de vídeo, nada mais parecia normal. Ana desligou o celular devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquela realidade frágil que acabara de nascer. Ficou sentada na cama, em silêncio, encarando a parede por longos minutos. O quarto era o mesmo, os móveis os mesmos, a vida aparentemente igual, mas por dentro tudo tinha virado do avesso. Ela levou a mão ao peito, sentindo o coração bater rápido demais. Então, você existe, sussurrou como se ainda estivesse tentando convencer a si mesma. Do outro lado da cidade, Carlos encostou o celular no peito assim que a chamada terminou. As pernas tremiam, os olhos ardiam, e ele precisou se apoiar na mesa para não cair. Havia passado 23 anos imaginando aquele rosto. Nenhuma imaginação, porém, chegava perto da realidade. É ela, repetia baixinho. Minha filha. Naquela mesma manhã, os dois, quase ao mesmo tempo, pesquisaram clínicas, procedimentos, preços. Nenhum dos dois queria atalhos. Precisavam de algo definitivo, incontestável. Uma verdade que não pudesse ser distorcida por ninguém. Trocaram mensagens práticas, curtas, quase frias, como se o excesso de emoção pudesse atrapalhar. Achei uma clínica perto do metrô. Essa também é confiável. Podemos ir amanhã? Podemos. No dia seguinte, o céu amanheceu limpo, como se a cidade tivesse decidido dar uma trégua. Ana saiu de casa cedo, sentindo as pernas moles a cada passo. No metrô, observava as pessoas ao redor e pensava quantas histórias invisíveis cruzavam ali todos os dias. Quantos reencontros perdidos. Quantos silêncios. Carlos chegou à clínica antes do horário marcado. Andava de um lado para o outro na recepção, mexendo no relógio, respirando fundo. Quando a porta se abriu e Ana entrou, ele a reconheceu na mesma fração de segundo. Os dois pararam. Não era ainda o reencontro que o coração pedia, mas também não era mais distância. Oi, Ana disse, a voz baixa. Oi, Carlos respondeu, engolindo em seco. Ficaram ali, a poucos metros um do outro, sem saber se podiam se aproximar. O cheiro de álcool no ar, o som distante de uma televisão ligada, o murmúrio de uma recepcionista chamando nomes, tudo parecia distante demais. Foi Ana quem deu o primeiro passo. Um passo curto, depois outro. Carlos fez o mesmo. Quando ficaram frente a frente, os olhos dos dois se encheram de lágrimas ao mesmo tempo. Você está nervosa? Ele perguntou, tentando sorrir. Muito, ela respondeu. E você? Mais do que em qualquer coisa que já fiz na vida. Um silêncio curto se instalou. Não era constrangedor, era carregado, vivo. Obrigada por vir, Ana disse. Eu sei que isso não é fácil. Eu que agradeço, Carlos respondeu, por não ter fechado a porta. A enfermeira chamou os dois. O procedimento foi rápido, quase banal diante da importância que carregava. Um cotonete, um formulário, 2 assinaturas, 2 histórias entregues ao mesmo destino. O resultado sai em 5 dias úteis, explicou a atendente, com a naturalidade de quem não fazia ideia do impacto daquelas palavras. 5 dias. Para Ana pareceram 5 meses, para Carlos, 5 anos. Eles saíram da clínica juntos, caminhando lado a lado até a calçada. O sol batia fraco, mas agradável. Você quer tomar um café? Carlos arriscou com cuidado. Ana hesitou. Olhou para o chão, depois para ele. Eu quero, disse, mais devagar. Tudo bem? Claro, do jeito que você quiser. Sentaram-se em uma cafeteria pequena, discreta. Conversaram sobre coisas simples. Trabalho, estudos, música, filmes. Evitaram o passado pesado, como quem aprende a tocar em algo frágil sem quebrar. Mas, em alguns momentos, o olhar se cruzava, e tudo dizia o que as palavras ainda não conseguiam. Quando se despediram, nenhum dos dois tentou um abraço. Ainda não. Mas houve algo no ar, uma promessa silenciosa de que aquilo não era o fim. Naquela noite, o vídeo de Ana já ultrapassava milhões de visualizações. Pessoas aguardavam, comentavam, torciam, mas para ela, o mundo tinha se reduzido a uma única espera. No 5º dia,
O celular vibrou. Mensagem da clínica. Ana sentiu as mãos suarem. O coração quase saiu pela boca. Ligou para Carlos antes mesmo de abrir o e-mail. Chegou, disse, a voz trêmula. Eu também recebi, ele respondeu respirando fundo. Quer abrir comigo? Ela fechou os olhos por um segundo. Quero. Os dois abriram o e-mail ao mesmo tempo. Probabilidade de paternidade 99,99%. O mundo parou. Ana levou a mão à boca e começou a chorar. Não um choro contido, mas um choro antigo, acumulado, libertador. É você, ela soluçava. É você. Do outro lado da linha, Carlos não conseguia falar. Apenas chorava. Um choro profundo, silencioso, de alguém que finalmente podia parar de procurar. Filha, ele conseguiu dizer. Eu tô aqui. Eu nunca mais vou embora. O reencontro definitivo ainda estava por vir. Mas naquele momento, algo se encaixava para sempre. O dia do reencontro amanheceu diferente. Ana percebeu isso antes mesmo de abrir os olhos. O coração batia num ritmo estranho, acelerado, como se soubesse que aquele não era um dia comum. Ela ficou alguns segundos deitada, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Tarefa impossível. Hoje ela iria abraçar o pai pela primeira vez. Não o pai imaginado, não o pai ausente das histórias contadas pela mãe, mas o pai real, de carne, osso, falhas, culpa e amor. Levantou-se devagar, tomou banho com a água morna escorrendo pelo rosto, misturado às lágrimas que insistiam em cair. Escolheu a roupa com cuidado excessivo, como se cada detalhe tivesse um peso simbólico. Acabou optando por algo simples. Calça clara, blusa neutra, tênis confortável. Queria estar ela mesma, sem armaduras. Do outro lado da cidade, Carlos também se preparava em silêncio. Passou a camisa 2 vezes, não porque estivesse amassada, mas porque precisava ocupar as mãos. Parou em frente ao espelho por alguns segundos, observando o próprio reflexo. Não estraga isso, disse para si mesmo. Não tenta consertar 20 anos em um abraço. Só esteja. O local escolhido foi um parque tranquilo, longe das câmeras, dos curiosos, do barulho da internet. Eles tinham decidido isso juntos. Aquele momento precisava ser só deles. Ana chegou primeiro. Sentou-se em um banco de madeira sob uma árvore grande, antiga, cujas raízes pareciam se agarrar à terra com força, como se soubessem o valor de permanecer. As mãos dela tremiam levemente, mesmo tentando disfarçar. Então, ela o viu. Carlos caminhava devagar pela alameda, olhando ao redor como quem teme errar o caminho. Quando os olhos dos dois se encontraram, o tempo pareceu desacelerar. Nenhum dos dois sorriu de imediato. Nenhum correu. Havia respeito naquele silêncio. Carlos parou a alguns passos de distância. Ana se levantou. Oi, ela disse, a voz quase um sussurro. Oi, filha, ele respondeu, e a palavra saiu com cuidado, como se ainda estivesse aprendendo a usá-la. Ficaram ali, frente a frente, os olhos marejados, respirando fundo. Ana percebeu detalhes que não tinha notado na chamada de vídeo. A pequena cicatriz na sobrancelha dele, o jeito de inclinar a cabeça quando ficava nervoso. Carlos, por sua vez, enxergava nela traços que reconhecia. O mesmo jeito de franzir o nariz quando segurava o choro. Ana começou, mas a voz falhou. Carlos deu um passo à frente, lentamente. Posso? Perguntou, abrindo os braços com hesitação. Ela assentiu. O abraço aconteceu. Primeiro tímido, depois firme, e então inevitável. Ana sentiu o peito encostar no dele, o cheiro simples de sabonete, o calor humano que faltou por tanto tempo. Carlos fechou os olhos, apertando-a com cuidado, como se temesse que aquilo fosse um sonho prestes a acabar. Eu esperei tanto por isso. Ela sussurrou com a voz embargada. Eu também, ele respondeu, a voz quebrando. Todos os dias. As lágrimas vieram sem pudor. Não havia vergonha ali. Pessoas passaram ao redor, mas ninguém interrompeu aquele momento. Era como se o mundo tivesse concordado em dar espaço. Quando se afastaram, Ana segurava o rosto molhado, rindo e chorando ao mesmo tempo. A internet inteira estava esperando esse abraço, ela disse tentando brincar. Carlos sorriu, enxugando os próprios olhos. Mas ele não era da internet. Era nosso. Sentaram-se no banco, lado a lado. Conversaram por horas. Falaram do passado, das mentiras, das tentativas frustradas, das noites em que cada um, sozinho,
Imaginou o outro. Houve dor. Houve silêncio. Houve compreensão. Não era um final perfeito. Era algo melhor, real. Quando o sol começou a se pôr, Ana encostou a cabeça no ombro dele. Carlos respirou fundo, sentindo um peso antigo finalmente se dissipar. Você sabe, ele disse, que eu não vou a lugar nenhum, né? Ela assentiu com um pequeno sorriso. Eu sei. Agora eu sei. O vídeo que começou como um desabafo tinha se transformado em ponte. A ponte que faltava. A alegria do reencontro ainda pulsava no peito de Ana quando a realidade bateu à porta. Literalmente. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, ela girava a xícara de café entre os dedos, sem beber. O relógio na parede marcava quase 9 horas, quando ouviu a chave girar na fechadura. Patrícia entrou, largou a bolsa sobre a cadeira e começou a falar sobre o dia, como sempre fazia, até perceber o silêncio estranho da filha. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, franzindo a testa. Ana respirou fundo. O coração acelerou. Era agora. Mãe, a gente precisa conversar. Patrícia parou. Olhou para a filha com atenção, como quem sente o perigo antes da palavra final. O que foi? Ana levantou-se devagar, apoiando as mãos na mesa para não tremer. O vídeo, começou. Você viu? O rosto de Patrícia empalideceu de imediato. Você postou aquilo? A voz saiu mais dura do que pretendia. Ana, por que você fez isso? Porque eu cansei de não entender minha própria história. Respondeu firme, apesar do nó na garganta. E porque ele me encontrou. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Quem? Patrícia perguntou, embora já soubesse. O Carlos, meu pai. Patrícia virou o rosto, passou a mão pelos cabelos, caminhou até a pia e ficou de costas por alguns segundos. Quando falou, a voz saiu baixa. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Ana sentiu o chão sumir sob os pés. Como assim? Você sabia? Patrícia se virou lentamente. Os olhos estavam marejados, mas havia ali também cansaço. Um cansaço antigo. Porque eu menti, disse por fim. E mentiras sempre cobram o preço. Ana sentou-se de novo, sentindo as pernas fracas. Você mentiu para mim? Patrícia respirou fundo, como quem abre uma ferida que nunca cicatrizou. Eu tinha medo, começou. Medo de perder você. Medo de que ele aparecesse e te levasse embora. Medo de ficar sozinha. Então você disse que ele me abandonou? Ana perguntou, a voz falhando. Você deixou eu crescer achando que meu pai não me queria? As lágrimas começaram a cair antes mesmo da resposta. Eu achei que estava te protegendo. Patrícia chorou. Eu era jovem. Estava machucada, com raiva. Ele tentou te procurar, sim, muitas vezes. E eu fechei todas as portas. Ana levou a mão à boca. Cada palavra era um golpe. Você tem ideia do que isso fez comigo? Perguntou entre soluços. Do vazio que eu carreguei, das noites achando que tinha algo errado comigo. Patrícia se aproximou, ajoelhou-se diante da filha e segurou suas mãos. Eu errei, disse com a voz quebrada. Errei feio, e vou carregar isso para sempre. Mas eu te amo. Sempre te amei. Ana puxou as mãos de volta, precisando de espaço para respirar. Amar não dá direito de apagar alguém da minha vida, respondeu com firmeza. Nem de mentir sobre quem eu sou. O silêncio voltou a se espalhar pela cozinha. Não havia gritos. Não havia acusações exageradas. Só verdades tardias. Ele não vai tomar seu lugar, Ana disse depois de alguns segundos. Mas também não vai mais ficar fora da minha história. Patrícia assentiu lentamente, enxugando o rosto. Eu sei. E, se você quiser, respirou fundo. Eu peço desculpa a ele, pelo que fiz, pelo tempo roubado. Ana fechou os olhos por um instante. A dor ainda estava ali, mas havia também algo novo. Maturidade. Compreensão sem conivência. Talvez um dia, respondeu. Um passo de cada vez. Naquela noite, Ana deitou-se exausta. Chorou, pensou, reviu tudo. Mas pela primeira vez, sentiu que a verdade inteira estava sobre a mesa. E isso mesmo doloroso. Era libertador. Do outro lado da cidade, Carlos aguardava notícias. Quando recebeu a mensagem curta dela, conversei com minha mãe. Foi difícil, mas necessário. Ele fechou os olhos e respirou fundo. A gente chegou longe demais para desistir agora, murmurou. O passado finalmente tinha sido encarado. Agora, restava construir o futuro.
Os dias que se seguiram foram estranhos. Bons, mas estranhos. Ana e Carlos passaram a se falar todos os dias, às vezes por mensagens curtas, às vezes por longas ligações que atravessavam a madrugada. Não havia roteiro, nem obrigação. Eles estavam aprendendo algo que a maioria das pessoas vive desde cedo, como existir juntos. No começo, tudo parecia meio deslocado. Você já almoçou? Carlos perguntava simples demais. Já. Ana respondia, sorrindo sozinha. E você? Perguntas comuns, mas para eles, cheias de significado. Carlos se pegava muitas vezes olhando o celular e sorrindo sem perceber. Coisas pequenas o emocionavam. Uma foto do café da manhã que ela mandava, um áudio rindo de algo bobo, um boa noite, que vinha acompanhado de um coração tímido. Ana, por sua vez, ainda sentia medo. Medo de se apegar rápido demais. Medo de perder outra vez. Mas havia algo diferente agora. A presença constante. Carlos não sumia. Não inventava desculpas. Não adiava. Ele estava ali. Numa tarde de domingo, eles combinaram de se ver novamente. Nada grande. Um almoço simples. Ana escolheu um restaurante pequeno, discreto, longe do olhar curioso das pessoas que ainda comentavam o vídeo. Sentaram-se frente a frente e, por alguns segundos, ficaram apenas observando um ao outro, como se ainda estivessem confirmando que aquilo era real. Eu não sei muito bem como fazer isso, Carlos disse, com um sorriso meio sem jeito. Ser pai, agora. Ana respirou fundo. Eu também não sei como é ter um pai, respondeu. Acho que a gente aprende junto. Ele assentiu, emocionado. Eu queria ter estado em todas as fases, confessou. Te levar para a escola, brigar por causa de nota, reclamar das amizades. Ainda dá tempo de reclamar, ela brincou. Minhas amizades são bem questionáveis. Os dois riram. Riram de verdade. E aquele riso simples e espontâneo foi um marco silencioso. Com o tempo, Carlos passou a conhecer o mundo da filha. O trabalho, os sonhos, as inseguranças, os planos que ela fazia com cuidado, como quem não queria se decepcionar. Ana, por sua vez, começou a entender o homem por trás do pai. Suas falhas, seus medos, os anos difíceis, a solidão. Não havia perfeição, havia presença. Um dia, caminhando lado a lado pelo parque onde tinham se abraçado pela primeira vez, Ana parou de repente. Posso te perguntar uma coisa? Disse. Qualquer coisa. Ela respirou fundo. Você se arrepende? Carlos não respondeu de imediato. Olhou ao redor, as árvores, o céu, as pessoas passando. Depois voltou o olhar para ela. Todos os dias, respondeu com sinceridade. Mas não de ter você. Nunca disso. Me arrependo de não ter sido mais forte, de não ter quebrado portas, de não ter gritado mais alto. Ana assentiu devagar. Eu me arrependi por muito tempo de sentir raiva de alguém que eu nem conhecia, confessou. Hoje, eu só quero seguir em frente. Ele estendeu a mão. Ela segurou. Naquela noite, Ana voltou a olhar o vídeo que tinha mudado tudo. Os comentários continuavam chegando, cheios de mensagens de esperança, de histórias parecidas, de pessoas agradecendo por ela ter falado. Ela sorriu. O vídeo não tinha sido só um desabafo. Tinha sido um portal que não apagou o passado, mas abriu espaço para algo novo. Meses depois, Ana subiu ao pequeno palco de um evento simples, convidada para falar sobre a própria experiência. Nada de holofotes exagerados, nada de produção grandiosa, apenas pessoas, histórias e silêncio respeitoso. Ela segurou o microfone com as mãos firmes e disse: Eu passei a vida inteira achando que tinha sido abandonada. Hoje eu sei que fui afastada, e essa diferença mudou tudo. Na plateia, Carlos assistia em silêncio, os olhos marejados, sentindo um orgulho que ainda aprendia a reconhecer. Às vezes a verdade demora, Ana continuou, mas quando chega, ela liberta, mesmo que doa. Ao final, ela desceu do palco e caminhou direto até ele. Carlos abriu os braços. O abraço veio fácil agora, sem medo. Eu tenho orgulho de você, ele disse. Ana sorriu. Eu também tenho orgulho de nós. O passado não podia ser reescrito, mas o futuro, esse sim estava aberto. E assim pai e filha seguiram, não tentando recuperar o tempo perdido, mas criando tempo novo, do jeito possível, do jeito real, do jeito verdadeiro. E assim encerramos mais uma história.
Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias como essa. E me fale nos comentários de onde você está assistindo. Ficarei muito feliz em saber em qual cantinho do mundo essa história chegou. Até mais.